Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, meus ouvintes. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez no nosso podcast Patrimônio Preservado, um podcast onde você tem o prazer, assim como eu, de conversar com os maiores especialistas em planejamento patrimonial da família do Brasil. Como vocês sabem, meu nome é Alex Ferreira Leite, eu falo aqui do Rio de Janeiro, advogado, trabalho com planejamento patrimonial da família aqui, e eu tenho um prazer enorme de trazer essa pessoa muito, muito querida, que é a doutora Bartira Paz, advogada também, só que ela vocês vão ver pelo sotaque, por esse sotaquezinho muito gostosinho, ela é de Salvador, ela não, até na realidade ela vai dizer aqui, se eu não me engano, ela não é de Salvador, ela é do entorno de Salvador, mas ela é da Bahia. E é a primeira vez que eu trago alguém aqui do estado da Bahia para conversar comigo sobre planejamento patrimonial e planejamento sucessório. Então, doutora Bartira, muito bem-vinda, muito obrigado pelo seu tempo. E se apresenta aqui para o pessoal, para eles saberem exatamente quem é você e da onde você está falando com a gente. Boa tarde, queridíssimo amigo Dr. Alex Leite, meu colega advogado aí do Rio de Janeiro. Eu sou Bartira Paz Cardoso Santos, eu sou advogada em Salvador, Bahia, nascida em Salvador, e aqui estou, né? Essa é a minha terra e meu escritório de advocacia fica aqui. Eu trabalho nessa área de planejamento patrimonial. E para mim é um enorme prazer, na verdade uma honra estar hoje fazendo um podcast com uma pessoa de altíssimo nível. Eu sei que vai enriquecer muito mais ainda o que eu sei, o que eu posso trazer também de conhecimento para ajudar esse tema tão importante para as pessoas, para as famílias, sobre esse tema de planejamento patrimonial. Então, muito obrigada pelo convite, Alex. Esse convite para mim Obrigado foi a uma você. Como eu falei para vocês, é uma pessoa muito querida. Só para contextualizar vocês, a gente se conhece porque nós dois somos membros do time Holding Brasil. É um grupo de advogados que trabalha no Brasil inteiro. E é por isso que eu tenho essa facilidade de chamar sempre gente de outros estados. Vocês têm esse conteúdo aqui muito rico, pela generosidade desse grupo de trazer informações aqui para a gente, para o público aqui do Rio de Janeiro e quem me escuta, né, no geral. Mas então, é a primeira vez que eu estou navegando aí para a Bahia. Assim, não tive ainda o prazer de conversar com você sobre isso, mas eu queria já começar que você me desse uma noção, para quem está nos escutando, sobre o cenário do planejamento patrimonial aí na Bahia. Como é que está sendo como é que essa informação está sendo recebida pelo pessoal da Bahia? Como é que você está trabalhando essa questão aí? Outra coisa, como eu sempre falo, continuarei falando, os contatos da doutora Bartira. Se você está me escutando de Salvador, do entorno de Salvador, do estado da Bahia, e quiser se consultar com a doutora Bartira, todos os links delas vão estar aqui. Ela depois vai deixar telefone, e-mail. Então, na descrição aqui desse episódio, você vai ter como entrar em contato direto com ela. Então, vamos lá, Bartira. Como é que está esse ambiente de planejamento patrimonial aí na Bahia, Salvador, no entorno? É exatamente onde você trabalha. Como é que está isso aí? Então, Alex, como você bem pontuou aqui, né, a gente se conhece porque a gente faz parte do time Holding Brasil. Dentro do time Holding, eu vim me aprimorando a técnica de holding familiar com nossos mentores. Lá tive contatos com outros colegas também que têm trabalhado e feito parcerias com esse sistema de holding familiar. E dentro do time Holding, ingressei no Auro, e lá eu comecei a fazer conteúdo em rede social que eu não tinha até então. E esses conteúdos foram sendo divulgados de forma orgânica, ou às vezes com o tráfego pago, e algumas pessoas começaram a me procurar. Viram um vídeo, viram uma palestra e começaram a me procurar. Pessoas, por exemplo, da região metropolitana de Salvador, empresários que têm restaurante. Então, essa pessoa já tinha interesse em fazer a holding dela, né? Então, ela não é nem advogada, ela é até contadora, mas não exerce, e ela gostaria muito de fazer a holding dela. E, então, ela ficou, assim, querendo uma pessoa que fosse de Salvador para que
fizesse o trabalho para ela. Então, ela chegou até mim por conta das redes sociais, da divulgação dos trabalhos. Que bom, que legal. Isso. E vi a preocupação dela e de outras pessoas também, pessoas, por exemplo, que estão na França e viu o meu conteúdo na rede social e falou para a família: ó, assista, avisou ao pai. Que legal. Internacional, então. Doutora Batira, Avisou ao internacional. pai. Isso, ela avisou ao pai sobre o sistema de holding, que o pai parece que já tinha feito uma, mas depois eu descobri que o pai tinha feito apenas uma agropecuária. Então, não está aquela holding completa que nós conhecemos do time holding, que tem todo um planejamento de economia tributária, depois planejamento sucessório. Então, graças às redes sociais que as pessoas têm visto, né? E ao time holding e essas parcerias que a gente tem feito, né? Como, por exemplo, com o Cláudio, né? Que é meu sócio, Cláudio Luiz Corrêa, que é o meu sócio, que a gente tem feito parcerias pelo Brasil afora. Então, assim, tem sido um trabalho que as pessoas estão interessadas em saber. As pessoas hoje não são tão mais leigas nesse assunto, elas já sabem que podem evitar o tenebroso processo do inventário. Isso aí. Até abrindo um parênteses aqui, o doutor Cláudio é um grande amigo e também vai vir aqui. Eu me lembro se ele já fez algum episódio, mas se não fizer, ele vai fazer. O doutor Cláudio, vocês ainda vão conhecer. Ele atua ali na região de Brasília e do entorno ali de Brasília, Goiás, aquela parte ali. E eu vou trazer ele também para conversar com a gente. Agora, Batira, me conta uma coisa. Assim, vamos conversar, porque assim, a maioria dos meus ouvintes, eles estão aprendendo ou se conscientizando, não é nem aprendendo, se conscientizando sobre planejamento patrimonial e planejamento sucessório com os conteúdos que eu produzo e que outras pessoas como você produzem. Então, eu queria começar bem do básico mesmo. Na tua opinião, qual é a grande utilidade do planejamento patrimonial e do planejamento sucessório? Quais são, assim, os maiores problemas que, na sua visão, das pessoas que você tem atendido, esse procedimento está resolvendo? Em primeiro lugar, pessoas que têm empresa e está sendo tributada na pessoa física, e quando ela tem um conhecimento, ela tem vários aluguéis de imóveis, algumas salas, apartamentos, enfim, os aluguéis, então ela descobriu que o sistema de holding, além de organizar o patrimônio dela, ela vai fazer uma economia tributária fazendo a chamada célula operacional, que é uma linguagem técnica, mas que a gente sabe que seria, dentro do sistema de holding, fazer uma empresa para que aquela pessoa deixe de ser tributada na pessoa física, né? E passe a ser tributada na pessoa jurídica e vai ter uma redução enorme na economia tributária. Por exemplo, de 27,5% para 11%, talvez até tem alguns casos que reduzem até para 6%, 8%. Então, assim, esse um dos pontos que as pessoas me procuram, também porque elas estão passando pelo inventário de algum parente da família e estão sentindo na pele a dor do inventário. O inventário destrói o patrimônio, dilapida o patrimônio, demora muito tempo para finalizar e as coisas não ficam resolvidas, os bens ficam presos dentro daquele processo de inventário. Tudo depende de uma decisão do juiz para poder vender um imóvel, se tiver briga entre os herdeiros. Então, assim, tem pessoas que estão com horror só em pensar que tem um patrimônio e que tem filhos e já fico imaginando, não, já quero logo ver minha holding, porque eu estou tendo um inventário do irmão do meu pai, eu que estou acompanhando esse inventário. Tem até o caso, exemplo, desse inventário que é no Rio de Janeiro. Uma cliente minha, o inventário está há mais de 10 anos no Rio de Janeiro, do irmão do pai dela, ou seja, um tio dela, e o pai dela já tem 96 anos. Nossa. E ele não conseguiu ainda, o pai dela, ter acesso à venda desse imóvel no Rio de Janeiro. Porque são tantas complicações por conta de um processo de inventário que as pessoas não querem que os filhos, que os entes queridos, que são os herdeiros, passem por isso. Então, se uma pessoa tem um patrimônio importante, considerável, e tem para quem deixar, então essa pessoa, de fato, já está se preocupando, sim, com o planejamento patrimonial. Então, elas querem planejar e querem evitar essa demora do inventário, querem evitar o custo altíssimo que é o processo de inventário. Então, esses são um dos pontos. E o interessante, falando ainda nessa questão do inventário, é que aqui no escritório a gente tem experiências, infelizmente,
de famílias que se separam, né? Porque o irmão para de falar com o irmão, porque assim, é muito comum que quando a pessoa tem um patrimônio muito elevado, que esse patrimônio, de alguma forma, direta ou indireta, ele sustente essas famílias. Então, Sim. quando você vê que um processo de inventário que atravanca tudo, evita que você tome decisões, você às vezes perde oportunidades de negócio, oportunidade de aquisição de algum outro bem imóvel melhor do que o que você tinha, você começa a ter briga entre as pessoas mesmo, de pessoas não. Eu tenho, infelizmente, casos aqui no escritório que os entes da família pararam de se falar, né? Contratavam outros advogados e agora só os advogados falam, né? Isso realmente é muito, 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 muito triste. É Muito, muito triste. lamentável. Agora, eu gostei muito dessa parte que você comentou, e até trazendo esse assunto de novo, a questão do empresário, porque é muito comum que antigamente, como a gente já trabalha com isso há muito tempo, a gente viu ao longo do tempo que os nossos clientes foram mudando. Antigamente era muito comum vir aquele senhor de idade, de 80, 85 anos, que já entendeu que não vai ficar muito tempo aqui e quer organizar o patrimônio deles para os familiares não brigarem, não ter que fazer o inventário. Isso era como era a maioria das pessoas que a gente atendia. Agora não, agora está vindo, como você deu o exemplo no início, de empresários um pouco mais novos, que Sim. estão vendo no planejamento não só a oportunidade de fazer a sucessão da forma que eles querem, sem passar por um inventário muito mais barato, obviamente, mas também de uma certa organização do bem dele para até proteger uma parcela dos bens da atividade empresária dele. É óbvio que não existe blindagem patrimonial, isso aí é uma palavra que não existe, mas uma organização patrimonial, principalmente quando ela é feita no início, ela resolve muita coisa. Como, por exemplo, o exemplo que você deu do cara do restaurante. Perfeito, Alex. Então, essa pessoa, ela já viu os benefícios que o sistema vai trazer. Então, ela já pensou assim: primeiro, economia, eu vou ter economia, tipo, em poucos meses já vou pagar até minha própria holding, fazer essa economia tributária com o sistema de holding, fazendo a célula operacional para que esses imóveis deixem de ser tributados no meu imposto de renda da pessoa física. Agora vá para a pessoa jurídica. Então, a primeira coisa. Junto com isso, e não menos importante com isso, é o amor que ela tem pelos filhos. Ela tem 2 filhos. Então, esses filhos, um é engenheiro, super bem de vida, e a filha é advogada, e agora está formando em odontologia, se identificou com a área de odontologia, e ela tem neta já tem 2 netos. Então, ela fica pensando assim, no que ela já quer deixar o patrimônio dela, longe do risco, como você bem colocou, tirar o risco que a atividade empresária traz, por mais que o negócio dela seja um negócio bem sucedido, mas ela mesma me disse, sabe o que me fez procurar o planejamento patrimonial? Quando eu me vi na pandemia, eu tendo um restaurante lotado, num espaço enorme na região metropolitana de Salvador, e de repente, meu restaurante fechou. De repente, eu me vi colocando uma barraquinha assim, vendendo as quentinhas para poder não ficar totalmente parada. E os garçons, todo mundo praticamente de fora, né? Aquelas famílias. Então, a geração de renda que ela tinha, né? Ela gerava empregos, ela gerava prosperidade para o país, porque ela tem eu tive a oportunidade até de conhecer, então a quantidade de funcionários que ela tem é muito grande. Então, assim, e ela se viu com aquilo fechado, então ela fez assim, meu Deus, nunca imaginar que ia passar por uma pandemia. E já pensou se aquilo que eu construí com todo sacrifício que vai ficar para meus filhos, corro o risco de se perder, caso tivesse que fechar o restaurante, não chegou a fechar, mas se fosse o caso de fechar o restaurante, o patrimônio que ela construiu, que não tem nada a ver com a atividade dela empresarial, iria também pôr em risco dentro desse contexto por não ter um planejamento patrimonial, né? Que é o sistema que a gente está trazendo aqui. Justamente por ela não ter esse planejamento. Então, ela pensou, quero ter minha economia tributária, minha economia financeira com os meus imóveis e, ao mesmo tempo, eu quero ter uma economia com o meu patrimônio. Eu não quero que aquilo que eu fiz, que eu construí, que eu trabalho até hoje, se perca boa parte desse valor na mão do Estado, na mão do governo,
na mão de advogados. Então, se eu fizer um planejamento prévio, vai ser muito mais barato a economia e o melhor. E os filhos não vão passar por esse sofrimento do inventário, não vai ver o patrimônio dilapidado, que é o que a Verdade. gente vê. Então, os motivos foram esses aí. Exatamente esse caso traz muitos motivos, né? De economia tributária. Mesmo ela sendo leiga, ela sabe que o imposto da morte, o ITCMD, é altíssimo na Bahia. É 8%. É igual aqui no Rio de Janeiro. Igual aqui no É Rio a de Janeiro. carga máxima. A partir de 300 mil já é 8%. Então, você imagina a economia que ela faz dentro de um sistema de holding familiar. Só Sim. quem passa pelas fases da contratação de uma holding é que tem o desenho daquela planta para ver o quão econômico é um sistema de holding familiar e ainda beneficia a família de dar seguimento àquele empreendimento, no caso do empresário, Isso é né? verdade. Uma outra coisa também que a gente estava conversando aí antes da gente começar a gravação é que, diferentemente aqui do Rio de Janeiro, que eu tenho poucas áreas rurais, aí na Bahia como um todo, você tem uma região forte aí, que você tem bastante áreas rurais, algumas delas nem tão devidamente documentadas, tem umas que estão, outras que não estão, que tem problema com documentação. E a gente estava conversando que não sei se as pessoas sabem, né? É raro que saiba, que esse sistema também ele não resolve o problema da documentação. Isso aí tem que ser feito individualmente para cada situação concreta. Mas a organização que você pode fazer com este bem, que ainda não está 100% documentado, facilita a resolução da documentação na frente. A gente estava até conversando sobre um terreno de posse, né? Que você estava conversando Isso, comigo. Alex, exatamente. Muitas pessoas não sabem que mesmo que ela tenha um terreno, e esse terreno não, ele tem a posse, mas ele ainda não tem a propriedade, né, no nome dele desse terreno, eles ficam na dúvida se tem aquela dúvida se ele pode fazer o sistema de holding familiar, mesmo nessa situação ou não. Apareceu esse caso para mim essa semana, uma Opa. situação de um imóvel no interior da Bahia, que o pai está querendo já doar para os filhos esse imóvel que já vai ser fruto de um loteamento, porque engloba uma fazenda, ele fica na área rural, mas tudo indica que vai virar terreno urbano em breve, a depender do plano diretor da cidade, né? Uhum. Então, tem essa visão de virar um loteamento. Então, esse terreno vai se valorizar e ele está querendo saber a vantagem de fazer logo o sistema de holding familiar e buscar regularização, porque ele tem posse, ele tem ITR no nome dele, ele tem CCIR, ele tem aquela documentação que os fazendeiros, né, têm Produtores ITR, rurais. CCIR, né, ele tem toda a área documentada. Então, o que ele está querendo é fazer o sistema de holding para os filhos logo, de forma que esse imóvel, esse terreno, já fique desde já documentado, planejado, independentemente dessa regularização, já tenha o sistema de holding pronto, porque, inclusive, são pessoas jovens, muito novas, então a tendência ainda é crescer e dentro desse sistema já aproveitar e colocar outros futuros imóveis que eles vão constituir ao longo da vida. Então, isso é até um preconceito que a gente vem tentando, com os nossos conteúdos, com os nossos redes tirar, de que planejamento patrimonial e sucessório é coisa para gente velha, porque na realidade não. Na Não, realidade, quanto mais novo você for, mais barato é o planejamento, porque você tem exatamente. menos patrimônio, então o custo desse planejamento, obviamente, é menor. Quando você está já no final da vida, que você já tem muito patrimônio angariado, esse planejamento ele nunca vai ficar caro como o inventário, ele sempre é muito mais barato. Mas não necessariamente é um serviço baratinho, porque a depender da quantidade de patrimônio que você tenha, vai ser um serviço baratinho. Mas em comparação ao inventário, vai ser um serviço muito, muito, muito mais barato. Né? Isso, E essa Alex. questão dos produtores rurais é bem importante mesmo da gente pontuar, porque as pessoas não sabem que dá para ajudar na regularização colocando o imóvel dentro do sistema. Exato, Alex. Inclusive, tem casos no interior da Bahia de uma propriedade que o valor venal dessa terra, do ITR, por exemplo,
ela foi adquirida há mais de 47 anos atrás. Então, na declaração de imposto de renda, esse imóvel rural, ele hoje, dentro de um sistema de holding familiar, sai muito, muito, muito mais vantajoso para essa família. Se esse imóvel, infelizmente, se esse imóvel, por algum motivo, não for feito um planejamento patrimonial e vier a cair em inventário, provavelmente um dos herdeiros, muito provavelmente, vai ter que vender uma área considerável dessa fazenda, que é um verdadeiro colosso, uma fazenda assim, vitrine, lindíssima, feita assim com muito capricho, de um produtor rural. E você imagine que os herdeiros vão ter que vender um pedaço dessa área para se pagar o inventário, se não for feito planejamento patrimonial. Então, vários produtores rurais no interior da Bahia, tipo Vitória da Conquista, Itapetinga, Jiquié, então, assim, naquela área de Santo Antônio de Jesus, então são áreas de boas fazendas, de terrenos bons. Então, ali tem muitos fazendeiros que não sabem que esse sistema existe do planejamento patrimonial, que ele já pode, em vida, com essa grande vantagem do sistema do planejamento, ele pode, em vida, já dizer como é que ele quer deixar o patrimônio dele organizado. Ele já pode também já deixar dividido entre os herdeiros as partes em partes iguais, para que no futuro não venha ninguém a brigar. Ainda que ele diga, mas eu criei meus filhos muito bem, meus filhos não vão brigar depois que eu não estiver mais aqui. Mas a gente não sabe. Só na hora que as coisas acontecem é que a gente vai saber se um vai se voltar contra ou não. Então, os produtores rurais, se eles tiverem acesso a essa informação, que eles vão deixar o patrimônio dividido, vai evitar briga entre os herdeiros, vai evitar a dilapidação desse imóvel que foi construído com muito suor. Imagine você, um advogado que trabalhou a vida toda, com quase 60 anos de advocacia. Os honorários que ganhou, além do seu sustento da sua família, claro, com qualidade de vida, botou todo nessa fazenda. Já imaginou uma fazenda dessa, se ela não fizer o planejamento patrimonial? Já pensou os benefícios que vai ter para essa família, com o patrimônio todo organizado? E o que é melhor de tudo, esse fazendeiro tem um controle de tudo, porque geralmente as pessoas dessa idade, de 80 anos em diante, 79, 80, são pessoas controladoras, né? Controlou a vida dele a vida toda, controlou a vida dos filhos. São pessoas que, para ter o que construíram, foram muito disciplinadas na vida, durante toda a sua trajetória na vida. Então, são pessoas que, com certeza, ao terem conhecimento desse planejamento, não vai pensar duas vezes em fazer, porque vai ver o benefício que os filhos vão ficar. E o que é melhor, da onde ele estiver, ele vai saber, poxa, aquilo tudo que eu construí não vai se perder dentro de um processo de inventário. Isso é interessante a gente comentar, porque assim, eu não trabalho muito no agronegócio, mas aqui no Rio de Janeiro já houveram alguns projetos em que eu participei que era do agro. E uma coisa que eu sempre me percebi é que quem realmente é do agronegócio tem muito amor pela terra. Muito. Ele não quer, por exemplo, que a fazenda dele, o local onde ele exerce a atividade rural dele, saia da família dele, seja vendida, o que é muito comum. Tanto é que tem aquela máxima que a gente brinca de que quer comprar terra barata, espera o inventário. Porque normalmente a família vai brigar, não vai ter dinheiro para fazer o inventário, vai vender barato. Muitos deles até deixam de ser produtores rurais porque vai ficar sem a terra. E aí é interessante que a gente sempre vai batendo nesse assunto que, por mais que a gente se esforce, ainda esse tema de planejamento patrimonial é um tema que pouca gente conhece. É até um dos motivos que eu tenho esse podcast, que você tem seu conteúdo, que os nossos outros colegas do time Hold Brasil também têm, que é para conscientizar a pessoa de que não precisa ser a forma como as pessoas pensam, que é perder grande parte do patrimônio através do inventário. Principalmente na área rural, onde a pessoa comprou aquela quinhão de terra não sei quantos anos atrás a R$200 mil e hoje vale 20 milhões. Exatamente. Se for para o inventário, é impagável o inventário dessa terra. Na impagável. Porque o rural ele vive
momentos pontuais de liquidez. Ele é o milionário que deixa de ser milionário mais rápido, porque é só ele começar a preparar a próxima safra que ele deixa de ser milionário. E o que vai fazer com que ele fique milionário novamente quando a próxima safra for colhida. Então, assim, tem gente que não entende isso. Uma outra coisa, mudando um pouquinho de assunto, mas eu sei também que é um assunto que a doutora Bartira domina, uma das coisas que aí sim, aí a minha praia é holding familiar no âmbito urbano, é a questão do casamento. É muito comum que venha gente aqui que ou está preocupado com o próprio casamento, ou está preocupado com o casamento dos filhos ou das filhas. Né? Normalmente é mais raro estar preocupado com o próprio casamento. Normalmente, como a pessoa que vem aqui tem uma média de idade de 50 anos para cima, dificilmente eu atendo alguém de 30 e pouco, embora deveria, pelo comentário que a gente fez, de que o planejamento para essa pessoa seria muito mais barato, mas, enfim, essa conscientização ainda não está nesse nível. A gente pega o pessoal mais velho. Normalmente eles já estão bem resolvidos com o casamento deles, mas estão muito preocupados com o dos filhos, principalmente no momento atual, em que as coisas são bem diferentes do que quando a gente era mais novo. Embora a doutora Bartira, como vocês podem ver, é uma mulher muito nova, mas essas coisas mudam. Então, o que acontece? Aqui, eu sempre explico que o planejamento patrimonial, essa parte do planejamento patrimonial, também ajuda muito a resolver esta preocupação. Não sei qual é a posição da doutora em relação a esse ponto. Exato, Alex. Esse ponto é de suma importância, não menos importante do que o outro, enfim, mas é um ponto importantíssimo. São casais que estão numa faixa etária muito produtiva, tem uma pessoa que está crescendo muito do ponto de vista financeiro, econômico, criando uma incorporadora imobiliária, que chegou ao meu conhecimento. Essa pessoa ela não é daqui da Bahia, essa pessoa é de São Paulo. E o que está acontecendo com ela é que ela está preocupada porque o regime de casamento de bem é pela comunhão parcial de bens. Só ela trabalha. Ela é casada com um homem muito rico. Esse homem, o marido dela, ele vive de herança, porque ele herdou uma fortuna. Mas a herança não se comunica para ela. A herança dele, ela não tem direito, no caso de uma separação, de um divórcio, ela não vai ter acesso à herança dele, correto? Nós, Sim. advogados, sabemos disso. Então, a preocupação dessa pessoa, dessa mulher, é a respeito como que eu posso fazer a minha holding familiar de forma que eu sei que ele tem direito a tudo que eu estou fazendo e ele concorda comigo de eu ter o meu planejamento patrimonial. Mas não é justo num caso de um divórcio ela crescendo tanto e ele vai ter acesso à metade de tudo que ela está trabalhando porque ele não trabalha. Então, o planejamento patrimonial e sucessório é importantíssimo. Também, não que ela queira se separar, ela deixou claro que não pensa em separação, mas e se acontecer? É vantajoso? Com certeza é vantajoso fazer o planejamento prévio, porque até em caso de divórcio, não é só você pensar, vou fazer o planejamento patrimonial, já imaginando que no dia que eu morrer, meus filhos não vão ter que passar pelo inventário. Isso é um ponto importantíssimo, porque é fato que um dia ninguém aqui vai ficar a vida toda, a gente tem um prazo de duração nessa terra aqui que a gente vive, então um dia cada um vai partir no seu tempo. Então, verdade. É claro, né, que quem tem um patrimônio importante, é claro que ele vai pensar em querer fazer para os filhos esse planejamento. Mas também tem uma situação do divórcio, casais jovens, prósperos, promissores, que estão crescendo, já também podem também fazer planejamento patrimonial. E esse planejamento patrimonial já previne até num caso de uma separação, para que essa pessoa não fique em desvantagem. Um cônjuge não fique em desvantagem em relação ao outro. Existe todo o pagamento também de tributos dentro de um divórcio. Sim. Na hora de fazer a partilha dos bens, existe pagamento do imposto. Quem vai ficar com tal bem, se um dos cônjuges for ficar com um bem maior do que o outro, o que ficar com um bem maior vai ter que pagar o imposto de doação em cima dessa diferença. E o planejamento patrimonial? Então, tem várias vantagens fazer a holding para casais que estão prosperando, que já têm patrimônio e que, poxa, se eu me divorciar amanhã, vai melhor ainda se você já tiver feito o seu sistema de holding familiar.
Sim, é importante comentar aqui, até para ficar bem claro isso, que nem eu nem a doutora Bartira nós estamos falando qualquer possibilidade de burla a regime de casamento. Não é isso que está se tratando aqui. Não, de O que está se forma tratando alguma. aqui é um casal que conversou, que entendeu que tem que ser feito um equilíbrio econômico entre a prosperidade da família e vão utilizar o instrumento do planejamento patrimonial para alcançar esse equilíbrio econômico. Isso tem que ficar muito claro, porque senão as pessoas escutam e falam assim: então eu vou querer dar golpe no meu marido, na minha esposa, vou criar um sistema de planejamento patrimonial. Não é isso que está sendo dito aqui. De Não forma alguma, Alex. é aqui. O que Foi está se muito bom fazendo pontuado. de uma forma que o casal decidiu em conjunto equilibrar a prosperidade da família, equilibrar o patrimônio da família através do instrumento de planejamento patrimonial. Que isso fique claro aqui para quem está nos escutando, para não achar que nós estamos indicando aí algum tipo de burla regime de casamento. Certo, doutor? Exatamente. Inclusive, nosso sistema de rojo familiar, para ficar bem claro, é um sistema totalmente lícito dentro do ordenamento jurídico, dentro da lei brasileira. Tanto é que a gente tem que fazer, cada ato que a gente faz, que a gente pratica dentro do sistema de holding familiar, esses atos têm publicidade, dotados de fé pública, tem publicidade no cartório de registro de imóveis, tem publicidade na junta comercial, ou seja, os órgãos públicos têm amplo conhecimento. E é para ter amplo conhecimento, porque é um sistema totalmente dentro da legislação, dentro do direito, dentro do que está previsto em lei. E, de forma alguma, querendo dar um jeitinho aqui para beneficiar um filho em detrimento do outro, jamais. Muito menos marido e mulher, não. É um sistema dentro da lei, é um sistema dentro do sistema que está previsto na lei, no direito de família, sucessões, dentro do direito societário, empresarial, tributário. Isso aí. Que bom, cara. Assim, a nossa conversa está sendo muito boa, mas como tudo que é bom, uma hora acaba e a gente tem que se caminhar aqui para o encerramento aqui do podcast, para a gente já ir se encaminhando para o encerramento. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais aí sobre o tema, sobre a importância do tema aí para o seu estado, para a sua região. Se quiser fazer mais algum comentário, fica à vontade. Assim, a casa é sua, como a gente fala aqui no Rio de Janeiro, fica à vontade, para a gente já encaminhar aqui para o nosso encerramento. Bom, Alex, a última consideração que eu vou fazer aqui agora é o seguinte, que o sistema de holding familiar ele é mais vantajoso do que fazer doação com reserva de usufruto, por exemplo. Verdade. Também é mais vantajoso do que se fazer um testamento, porque esses outros ou perde o controle do patrimônio quando você doa para o filho e tem a reserva de usufruto, você não é mais dono, você é usufrutuário, então você perde aquele controle sobre o seu patrimônio e fica na mão dos filhos, das noras, de terceiros. E em relação ao testamento, não evita o processo de inventário, vai depender do Poder Judiciário da mesma forma. Esse testamento, no futuro, pode ser contestado por um dos herdeiros. Isso. Então, assim, eu acho que a família brasileira hoje tem acesso a esse conhecimento através de advogados como nós, que estamos trabalhando e divulgando nas redes sociais. Né, dentro do time holding, por exemplo, do Brasil, que a gente divulga e faz muita palestra, seminário, conteúdos nas redes sociais, dizendo o sistema de holding familiar é acessível, não é só para milionário, bilionário. Para você que tem um imóvel, você que tem um patrimônio considerável, tem herdeiros e até um amigo, um parente que você queira beneficiar com esse patrimônio, esse sistema de holding familiar é para você. Porque tem um mito, as pessoas já me perguntaram, mas o sistema de holding familiar é só para um apartamento milionário, não é isso, doutora Bartira? Não é. Não é só para um apartamento milionário. Porque você pode ter um apartamento que hoje você comprou lá atrás por 300 mil reais e você não sabe o boom imobiliário de quanto está valendo o seu apartamento hoje. Então já é para você. E fora que você pode depois colocar outros imóveis aí dentro da sua holding. Né? Pode engraçado. Aqui a gente tem
Eu falo muito isso para os meus clientes, sempre falo isso, que quando a pessoa fica muito preocupado com o benefício fiscal do planejamento, que ele existe, tá? Se comparar com o inventário, então, meu Deus do céu, é 90% de economia. Ela perde da visão dela os outros benefícios, que é a proteção e organização do patrimônio. E ela também ela perde, como ela não é bem assessorada, porque não é muito comum que um advogado saiba fazer o sistema como nós sabemos, e a gente tem que falar isso porque é verdade, trabalhar como nós trabalhamos, com a competência, com a precisão que nós temos, não é qualquer advogado, principalmente se ele não tiver no time Holding Brasil, que é o time que nós pertencemos. Ele, por exemplo, pode colocar o cliente em situações como aconteceu aqui, um caso concreto aqui do escritório. Eu tive uma amiga minha, contadora, me ligou, dizendo, pô, Alex, eu preciso que você atenda o fulano de tal, que ele está com um probleminha. Eu falei, o que foi? Manda ele me ligar que eu atendo ele para você, já que você está pedindo. Aí ele me ligou, e qual era o caso? Olha o caso, um caso muito comum. Ele doou um imóvel para uma filha, com reserva de usufruto para ele, e ele precisava vender este imóvel para comprar um outro imóvel para essa filha. Um outro imóvel para essa filha. Só que o que acontece? Essa filha, ela era interditada por conta de vício em jogo. Então, olha que coisa. Ele falou assim, olha, eu tenho que comprar, eu tenho uma oportunidade para comprar um imóvel X no bairro tal, mas assim, se demorar muito eu não vou conseguir. Eu falei, olha, sinto muito, porque eu já demorarei para fazer essa baixa no usufruto e o cancelamento da doação. Se fosse no cartório de notas, o que não vai ser, porque a sua filha é interditada, eu tenho que ir na justiça. Resumo da obra, demorou 90 dias para eu conseguir autorização do juízo, porque aí não é um processo contencioso, né? Aí é um pouquinho mais rápido. E, obviamente, ele perdeu a oportunidade de comprar esse imóvel. Já baixamos a doação, já desfizemos tudo, para uma próxima oportunidade ele poder fazer a venda do imóvel dele mais rápida, troca, o que seja. Mas as pessoas elas não têm essa consciência de que muita coisa que antigamente era vendido com planejamento patrimonial, com planejamento sucessório, só era vendido porque não tinha nada mais moderno. Então era aquilo ali ou não era nada. Só que agora você consegue coisas muito melhores, como o sistema de planejamento patrimonial que nós trabalhamos, que onde você não perde o controle dos seus bens, não precisa do Poder Judiciário para nada, a sucessão já vai estar garantida, ou seja, você já vai fazer a transferência do seu patrimônio para os seus filhos de uma forma muito mais barata, e as pessoas não sabem. Até porque uma pessoa me falou uma vez uma coisa que eu guardei na memória e eu nunca mais esqueci. Eu falei assim, pô, Alex, assim, é um absurdo eu ter que pagar de novo para transferir um bem que já é meu. Eu nunca tinha pensado nisso. Não sei se você já tinha pensado nisso. Nunca tinha pensado nisso. Assim, pô, realmente. É doído quando a gente para para pensar. Eu juro de coração, nunca tinha pensado nisso. A visão de quem é dono. Porque como a gente trabalha com isso, a gente meio que se distancia. Nós fazemos a operação, seja um inventário, seja um planejamento, e a gente vai e faz. Mas a visão de dono, ele falou, pô, cara, é um absurdo. Eu tenho que pagar o valor do inventário para transferir para o meu filho uma coisa que é minha. Exatamente. Eu falei, pô, é verdade. É verdade. É muita loucura. E é por isso que a gente trabalha com o que a gente trabalha. Porque, na verdade, isso aí também, no encontro que a gente estava junto, isso foi comentado, que uma das coisas que a gente sempre pensa, e eu sei que você pensa isso também, é a felicidade que a gente leva para a família, quando o sistema está montado. Lembra que aquele nosso colega falou que,
eu montei o sistema acabou de ser implementado, o Bruno, lá de Minas Gerais. Sim. 3 dias antes do patriarca falecer. Aquele foi de arrepiar. Então, você começa a ver que, assim, o que nós fazemos, além da competência, da legalidade, enfim, de indiscutível, tudo, né, a legalidade. A gente leva felicidade para a família, que é uma coisa que não é muito normal da gente ver. A gente trabalhando em pró do bem da família brasileira. Mas, doutora Bartira, foi um prazer enorme, assim, muito grande conversar com você. Já deixo o convite para a gente fazer outras podcasts aqui, até porque eu sei que a doutora ela domina alguns temas específicos aí de holding e a gente vai voltar a conversar, mas realmente agora já está dando o adiantado aqui da nossa gravação. Eu queria que você se despedisse do nosso público, desse boa noite aí do nosso público para a gente poder encerrar. Então é isso, eu que agradeço muito por esse convite, por essa oportunidade. Para mim foi um presente esse horário aqui, em plena quarta-feira, 13 de setembro, estar aqui com você hoje. Para mim foi um presente, Alex, um presente, porque não é só o colega que eu tenho a alegria, sabe? É o tema que me dá alegria, é o tema que a gente faz a diferença, a gente está fazendo a diferença para melhorar a situação das famílias, né? De proporcionar um benefício muito bom. Então, também agradeço pelo convite. Se deixar, a gente tem um tema atrás do outro para trazer aqui. É verdade, é verdade. Não é? E eu fiquei assim encantada vendo você me falando assim dessa história da filha interdita. Eu fico pensando, meu Deus, se esse pai conhecesse antes, que é seu cliente, o sistema de holding familiar, ele não ia perder a oportunidade da venda do imóvel. Sem dúvida. Porque então, foi até rápido conseguir 90 dias a autorização do juiz para vender. Mas os empresários não esperam. Quem quer investir não vai esperar. Isso aí. Então é isso. Eu fiquei encantada, viu? É muito, muito gratificante estar aqui e tratar desse tema. Gente, então, lembrando, os contatos da doutora Bartira vão estar na descrição, tanto do vídeo do YouTube quanto do áudio do Spotify. Eu não sei o que vocês estão vendo, se estão nos vendo no YouTube ou estão nos assistindo no Spotify. Se você é da Bahia, se você é de Salvador, região, as regiões aí do estado da Bahia, não deixa de se consultar com a doutora Bartira. Vocês já viram aqui, ela é um doce e sabe muito de planejamento patrimonial. Então, gente, boa noite, até o próximo podcast. Um abraço. Boa noite.